Meus amigos, tem jogador oficializado no São Paulo Futebol Clube e eu quero falar hoje também de Neverton aqui. Lembra do Neverton, ponta esquerda do São Paulo Futebol Clube? Um caso bastante curioso aí. Fala também sobre o plano do São Paulo com a equipe de base, alguns jogadores que surgiram já pra dar super certo no São Paulo ou não. E tem o atacante TT, sabe quem que é o atacante TT? Falarei sobre ele no vídeo de hoje e tudo que tá rolando no São Paulo Futebol Clube. Por exemplo, tá voltando o Marcos Antônio pro São Paulo. Mas e aí, o que você faz? Você tira o Pablo Maia, tira o Alisson, coloca o Marcos Antônio? Não coloca o Marcos Antônio, que é um jogador que o São Paulo se esmerou ali pra poder comprar, vai pagar uma fortuna, dinheiro que talvez nem tenha. Falar sobre tudo isso, que o São Paulo vai pegar o Vasco amanhã, é o tricolor paulista que volta a campo, faz o último jogo antes da parada do Mundial, pra depois disso ele ter o mercado da bola pegando fogo. Vai dar saudade, né? Tô com sintomas de saudade. Eu tava pensando no São Paulo, mó saudade, né? Ficar sem São Paulo, da FIFA, tá beleza, mas agora é o tricolor paulista contra o Vasco e tem que ganhar, hein? Acabou a brincadeira. Sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Vamos falar de nosso tricolor paulista com tudo que eu separei pra agora aqui, beleza? Então, ó, chega nesse like aí, vamos junto, nesse likeão e se inscreva também aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Enquanto eu dou essa golada aqui no café, você deixa o like aí, beleza? Então... Mó friaca, hein? Tirei a blusa aqui, ó. Eu tava com a blusa branca que eu gravei ontem 2 vídeos. Falei, não, vou deixar a mesma blusa, né? Uma mancada. Os caras ficam reparando, tá? Mas tá aí, é mó frio agora. Idiota, devia ter deixado a blusa, né? Ó, o Neverton. Daqui a pouco eu falo do Neverton. Deixa eu começar pelo Luca. O Luca, do ataque do São Paulo, aquele ponta esquerda que tem o drible como característica principal, que pega a bola e cai pra dentro dos caras. Saiu uma matéria falando do que o São Paulo planeja pro futuro, né? Enquanto os jogadores da categoria de base. E aí, sabe qual que era o jogador exemplo pra tudo? Ah, assim como o Luca deu certo, o São Paulo tá vendendo o Luca já, vendendo pra nós aqui como um cara que deu super certo. E as matérias estão entrando na onda. O Luca, ele pouquíssimo jogou pelo tricolor, né? Ele é um cara que na equipe de base, eu lembro perfeitamente bem. Isso aí vai dar discussão, não tem problema, eu tô aqui. Mas eu lembro perfeitamente bem que os caras da base do São Paulo eram Matheus Alves, Rian Francisco e o Lucas Ferreira. Principalmente o Lucas Ferreira e o Rian Francisco. O Luca, ele era um cara que nem era um ponta esquerda, como ele tem jogado no São Paulo agora. Ele era mais um ponta de lança, um meia esquerda, que vinha mais de trás, e aí quando ele explodia aqueles dribles dele vindo de muito longe do gol, ele conseguia fazer algumas jogadas bem interessantes. Mas ficava o grande holofote mesmo pro Lucas Ferreira, pro Rian Francisco e pro Matheus Alves. Acho um erro do técnico da base, a sensação do momento, aquele técnico, o Barcelos, né? Como que é o nome dele? Renan Barcelos? Renan Barcelos? É o Barcelos lá. É o técnico que todo mundo fala, não, esse cara é bom demais, tinha que vir profissional. Calma. Acho que profissional ainda não, né? Ele tem que comer muito arroz e feijão pra ser o técnico de São Paulo. Mas ele, que faz um trabalho excepcional, bom mesmo na equipe de base de São Paulo, com o Luca eu já acho que ele errava. Eu acho que ele posicionava mal o Luca. Olha que cornetagem, né? Eu acho... Alan Barcelos. Eu acho que ele posicionava mal o Luca, porque o Luca com o Zubeldia... O Zubeldia, pra mim, é um técnico, vocês sabem o que eu penso do cara, né? Muito fraco, mas muito mesmo. O Zubeldia tá posicionando melhor. Ele deixa o Luca na ponta esquerda, tendo que dar o drible naqueles laterais, aqueles caras do flanco do campo, da ala, pra poder entrar na área. E o Luca fez gol assim. Então eu acho que o Zubeldia, de tudo que ele faz de errado, essa do Luca ele fez certo. E o que está acontecendo agora, além do Luca ser o exemplo? Tá vindo lá o Igor Felisberto, já falou sobre ele. Ah, tá vendo igual o Luca, tá vindo o Igor Felisberto. Ele virou o exemplo de sucesso da equipe de base. Mas o que pega é que o São Paulo pode parar com aquela dobra de laterais agora e deve parar. Setoristas que cobrem o São Paulo e que tem um pouco, né, acesso ao treino, mas um pouco mais de acesso ao treino, eles estão falando que é muito, muito, muito provável que o São Paulo Futebol Clube pare com a dobra de laterais. Pra quem não se lembra, essa dobra de laterais aí, Ferrarese com o Cédric Soares, o Wendel com o Enzo Dias, aquelas coisas de Zubeldia, o São Paulo ele só se lascou na vida com essas dobras. É muito ruim. O Cédric não é ponta, atrapalha o Cédric, que já não é nenhum exímio jogador. O Ferrarese não é lateral, atrapalha o Ferrarese, que é zagueiro bom. O Wendel
jogou pra trás da linha ali do meio campo, pro Enzo Dias ir pra frente. Então deixou os dois desequilibrados. O Enzo não é aquele lateral atacante, é um lateral mais de zaga, mais de desarme, mais de contato, de físico, trombador mesmo. E o Wendel, que é o cara em tese, né, só em tese mais leve, mais habilidade, mais técnica, que poderia cruzar umas bolas, ele fica jogando na zaga e comprometendo o sistema defensivo. Então assim, não tem nenhuma notícia boa pra dobra de laterais do Zubeldia. Não ganhou de ninguém, né? Fala de Tajeres, de Alianza, de Libertar, não ganhou de ninguém. Com todo respeito aí aos times, não ganhamos de ninguém. E agora, o São Paulo ele deve parar com isso. Deve entrar o Cedric ou o Ferrarese na direita, com o Lucas Ferreira na ponta. E do outro lado, entrar o Enzo Dias, não é o Wendel, é o Enzo Dias mesmo como lateral esquerdo, e entrar o Luca como atacante titular do time do São Paulo. Então a configuração, a montagem do tricolor ficaria com o lateral direito. Se for o zagueiro, eu acho errado. Acho que deveria colocar o Cedric ali e o Enzo e pronto, e dois zagueiros e Ferrarese espera. Assim, simples assim. No ataque, Luciano como aquele meio atacante que eu acho que não produz, é um ótimo atacante, não produz como meio atacante, mas hoje tá desbancando o Matheus Alves, Rodriguinho, que é o que tem, né? Ele tá desbancando esses dois meias aí do São Paulo da base, que são profissionais hoje, Luciano, André Silva, Lucas Ferreira e Luca. Cara, é o seguinte, o André Silva não é bobo de bola, apesar do último jogo péssimo que ele fez, antes da suspensão automática contra o Bahia, o jogo dos piores da vida dele contra o Mirassol, mas ele não é um jogador péssimo. O Luciano, que é um atacante interessante, é um cara decisivo, é um péssimo meia, né? Mas é um atacante decisivo, hoje tem que jogar. E tendo Luca e Lucas Ferreira para abastecerem aí, para correrem o que o Luciano não corre, pode dar certo isso. Isso é um equilíbrio. Você tem um cara igual o Luciano, que não corre, mas ele mete gol. Ele faz gol mesmo, mas ele não corre. O que você faz? Você coloca o Oscar com ele, o Caleri, aí atrapalha tudo. Porque são outros caras que também não correm. Agora, você coloca dois moleque foguete aí, que vão acender o jogo, vão correr pra caramba, driblar, cair pra cima do marcador, dos marcadores do Vasco. E aí o Luciano fica com aquele elemento surpresa pra fazer os gols. Acho que pode dar super certo. O otimismo já bate, né? Não tenho motivo pra ficar otimista, mas eu tô aqui otimista, acreditando que pode dar certo. Então, Luca, caramba, cara, eu vou falar pra vocês, o Luca é o seguinte, se tivesse chegado um reforço pra gente agora, igual o Luca, eu estaria dizendo pra vocês aqui, assim, craque, compramos um craque, nós temos um ponta esquerda que vai ser o Ribéry no futuro, é monstruoso, coisa e tal, então eu vou tratar o Luca da mesma forma. Se fosse um contratado que viesse do Chile, sabe, do Equador, da Colômbia, nós não íamos estar tratando como craque. Então eu vou fazer a mesma coisa com o Luca. Claro que a cobrança não vai ser feita assim, não. Tem que dar tempo, ele é equipe de base, se ele jogar mal pra caramba não tem problema, ele tem que dar tempo ao tempo. Nós temos que dar tempo ao tempo. Mas que eu vou tratar o Luca como um craque que chegou no São Paulo com 18, 19 anos, que é a idade que ele tenha, vou sim, porque eu acho que o São Paulo tá boneco na fita com o Lucas Ferreira, Luca também. O Rian Francisco perde um pouco do espaço, né? Vocês viram que o São Paulo anunciou o Dineno. Seja muito bem-vindo, viu, Juan Dineno? Tomara, cara, que esse maluco aí meta gol mesmo, arrebente, faça gols de cabeça, com o pé, vire ídolo, craque, campeão da Libertadores, Mundial, tudo o que precisa. É isso que eu desejo para o Dineno, porque agora ele joga no nosso time. Ele joga no meu São Paulo, então vamos torcer pro cara assim. É uma contratação esquisita? Cara, sinceramente, não é esquisito. O São Paulo perdeu o Caleri numa contusão e o Zubeldia, que é o técnico que tá lá, está lá, tá lá. Vamos tratar o Zubeldia assim, ele tá lá. Ele não é um cara que é apaixonado pelo futebol do Rian Francisco, dá pra perceber isso. Então, se você tem o técnico que tá colocando o André Silva de maneira exagerada e ele não coloca o Rian, entrega um centroavante pra ele. O São Paulo contrata esse Dineno aí de uma maneira muito inteligente. São Paulo pegou o cara praticamente de graça. É claro que vai ter que sair os valores, né? Se ele for receber 1 milhão por mês, você vai, amigo, quarto atacante do Cruzeiro. Você pega o cara pagar 1 milhão por mês? É bizarro. Não deve ser isso, né? Ele deve ganhar uma quina, eu imagino uns 500 por mês, que pra nós aqui, caramba, 500 mil por mês, tá maluco? Agora, pra eles lá do futebol,
É o atacante do São Paulo, acho que é o menos bem pago. Caleri ganha mais, Lucas, Luciano, Ferreirinha, todos. Se ele vier ganhando 500, que pra gente aqui é um dinheiro sobrenatural, pra eles lá é um dinheiro normal. Então 500 mil, eu falo assim, ganha 500 mil só, é um absurdo, né? Mas na realidade do futebol é um valor pequeno, né? Não pequeno, mas é o menor do ataque do São Paulo, vocês entenderam? Não dá pra ficar justificando que 500 mil reais por mês é pequeno, né? Não tem condição nenhuma, mas vocês entenderam. Lá no São Paulo é o menor salário do ataque. Dito isso aí, eu acho que o São Paulo foi inteligente de contratar. Vendeu o Rian Francisco. Vai vender. Vai vender. Qual que é a parada do Rian Francisco? Se ele for mal, péssimo, horroroso, vai acabar no Goiás emprestado. É ou não é? E se ele for bem, vai acabar no Paris Saint-Germain. Não tem como ele ficar no São Paulo. Essa é a verdade do Rian Francisco. Então vira o Dineno agora? Tá bom, ué. André Silva, Dineno lá, antes ter do que não ter o jogador, né? Eu acho que ele pode ser titular nesse Brasileirão aí, ele nem pode jogar a Copa do Brasil. Se ele for bem no Brasileiro e o André Silva vai ter a Copa do Brasil livre pra ele jogar, não deu certo, você pode pôr o Dineno na Libertadores. Então tem umas situações aí que dá pra você testar, e acho que agora o Zubeldia, mais do que nunca, ele não pode ficar chorando a ausência de jogadores, né? São Paulo tem muitos caras machucados ainda? Tem. Mas muitos deles foram usados exageradamente no Paulista, Brasileiro, até que machucaram. Coincidência ou não, machucaram. E estavam com o Zubeldia jogando. Então, e também não rendia nada também, né? O São Paulo com o Lucas e Oscar e sem Lucas e Oscar é o mesmo de Zubeldia. É o anti-futebol. Dito isso aí, seja bem-vindo, Dineno. Olha só, o Mike e o Igor Felisberto são dois laterais do São Paulo que estão em alta. O Mike, o Zubeldia estava no último treino que o São Paulo divulgou as imagens. O Zubeldia estava preparando o Mike, conversando com ele dentro do campo, abraçado, posicionando, dando a atenção que o Mike merece. Então nós devemos ver no São Paulo Mike e Igor Felisberto nos próximos dias. Principalmente o Mike, que já treina com os titulares mesmo do São Paulo, não é que ele é titular, mas ele treina com os titulares já, e ele tem que desbancar dois caras, que convenhamos, o Ferrarese não é lateral, e o Cédric Soares é um jogador esquisito. Ele jogou bem quando chegou no São Paulo, já caiu muito de produção. E mesmo que o Cédric Soares encontre um ótimo futebol, ele é um lateral que não pode jogar 3 competições simultâneas. Ele vai quebrar, ele tem histórico de lesão, ele tem a idade avançada, é claro que o Mike vai ter chance. Então eu tô muito feliz pelo Mike e tô feliz com o Zubeldia que vai colocar o Mike, dos males o menor, né? Vamos arrumar essa lateral direita que nós temos o material humano pra arrumar. Acho que o Zubeldia só precisa acordar. Gente, olha só, o TT, atacante do São Paulo também, é considerado como um dos mais promissores da categoria de base atual. O São Paulo tem uma listagem lá dos grandes jogadores da categoria de base e o atacante TT surge como um dos grandes. O outro é o Falvela também. Então o São Paulo tá lançando uma nova safra já pensando em fazer grana com a atual. Então você imagina aí, Lucas Ferreira. Apareceu o Bayer Leverkusen, leva bem, paga bem e leva. E eu não queria que fosse, mas paga bem e leva. Aparece aí o CSKA para levar o Matheus Alves, oferece 100 milhões, acaba levando. Essa é a nossa dura realidade. Os caras vão bem no São Paulo e já são vendidos. O São Paulo, ele causa muita inveja. E aí você tem o Luca, que hoje está jogando aparentemente melhor do que Matheus Alves, Rian Francisco, Lucas Ferreira, é o Luca. Aí do nada, esse Luca aí, se nós estamos falando de todo mundo com proposta já, com o time sinalizando que vão pagar pro São Paulo, imagina pro Luca, que é um dos melhores. Então o São Paulo já se prepara para perder talvez até os 4. Paris Saint-Germain é o time que tá mandando olheiros pro Rian Francisco. Bayer Leverkusen pro Lucas Ferreira e o CSKA pro Matheus Alves. Antes tinha um boato do Barcelona querendo o Matheus Alves, mas aí ficou pro CSKA, que deve levar, o Barcelona até gostaria, vai pro CSKA, se der certo o Barcelona compra do CSKA, o jogador brasileiro com uma rodagem já europeia, não é o que eles não acham isso ruim não, eles acham isso bom. Dito isso, você imagina o Luca agora. Então são todos os caras do ataque do São Paulo que já estão carregando o piano ali, dando conta do recado, o São Paulo deve sofrer uma reformulação. E aí a base,
Os novos jogadores da base, eles podem ganhar um outro espaço aí com a necessidade do São Paulo de ter um time, entregar pro Zubeldia 20, 30 caras ali para ele poder montar o elenco. Curioso esse tipo de coisa, né? Só para vocês entenderem uma coisa, o Neverton, que é pivô desse vídeo aqui, eu tava olhando o Neverton, lembra do Neverton? Que é um atacante ponta esquerda, que tava no São Paulo e do nada ele foi retirado, acho que Juliano Bertolucci, né? Ele é do Bertolucci Sports. São Paulo devia uma grana pro Bertolucci, o São Paulo vendeu o cara madrugada, acordamos com a notícia, São Paulo perdeu o Neverton 20 milhões de reais. Era um valor, 20 milhões de reais? É um verdadeiro absurdo. É isso que o São Paulo tem que evitar que aconteça. Perder um cara por 20 milhões porque devia pro empresário do cara. Olha o nível da bizarrice. Olha o quanto isso ia ser pequeno. Você acha que no Palmeiras ou no Flamengo, no Botafogo, uma coisa dessa rola? Então o São Paulo ele tem que pegar esse Bertolucci e desaparecer com esse cara urgente daqui. Dá até raiva. Olha só. O Neverton ele tem contato com o Shakhtar Donetsk com até 28, junho de 28. Ele está com 17 jogos de 30 possíveis, ele fez 17. Então você pode interpretar titular. Ele tem 17 jogos, 4 gols e 2 assistências. O cara tá jogando, malandro. O cara tá jogando bola. Então nós perdemos um jogador. Hoje ele tem 20 anos, tá? Hoje ele tem 20 anos, ele acabou de fazer 20 anos no dia 3 desse mês aqui. Ou seja, ele tinha 19, quase 18 quando foi embora do São Paulo. São Paulo perde o cara que ficou preparando ali um pontinho esquerda, habilidosíssimo, que era o Neverton, e agora o cara tá titular do Shakhtar Donetsk, jogando de ponta esquerda e fazendo gols e dando assistências. Então isso aqui é vexatório. É vexatório. O São Paulo ele tem que se ligar urgentemente e parar com essa patifaria de ficar devendo para empresário e perdendo o jogador, ou até mesmo vendendo caras como vendeu o William Gomes para fora, que custa 50 milhões de reais. E isso está se tornando recorrente no São Paulo. Recorrente. O Beraldo, que tá na seleção brasileira, tava lá ontem, titular do Paris Saint-Germain, São Paulo ganhou 60 milhões com ele. 60. Então, assim, o nosso teto é isso, é 60, 50, tem que rezar pro Manchester vender o Antony, pro Manchester comprar o Antony, agora o Manchester City comprar o Sara, é isso? O São Paulo tem que se ligar, tem que valorizar muito mais essa equipe de base aí. Meus amigos, olha só, o Marcos Antônio voltou, e o Pablo Maia e o Alisson estão jogando em forma já, o Pablo Maia um pouco menos, mas estão em forma. E aí eu te pergunto, Pablo Maia e Alisson e Marcos Antônio, quem que você escalaria? Eu vou ser muito sincero. Cafezinho é bom, né? Eu colocaria Pablo Maia e Alisson. Com todo respeito ao Marcos Antônio, que cresceu de produção, o Pablo Maia recuperando o seu futebol, pra mim é o melhor cabeça de área, a melhor camisa 5 do Brasil. Recuperando o seu futebol. E vai recuperar. Pra mim é o Pablo Maia. O Alisson é um cara que com o São Paulo é identificado e joga bola de volante no São Paulo. Então tanto o Pablo Maia quanto o Alisson são os campeões da Copa do Brasil. São os caras que carregaram o piano no São Paulo quando nós mais precisamos. E agora eles voltaram. Aí fica aquela coisa. E aí, Belmonte? Era pra realmente comprar o Marcos Antônio? É claro, se vender o Pablo Maia, que tudo indica que vai vender, aí o Marcos Antônio foi uma compra assertiva. Mas ele vai custar 26 milhões pro São Paulo fora salário. Então o Pablo Maia, só para vocês entenderem, ele não pode ser vendido por 25 ou 26 milhões, percebe? Se você tem o Pablo Maia que você vai vender para pagar o Marcos Antônio, você precisa vender o Pablo Maia pelo dobro, triplo, para justificar essa compra do Marcos Antônio. Se você vai vender o Pablo Maia por 30, você fala, beleza, era só não ter comprado o Marcos Antônio e fica com o Pablo Maia, que é melhor que o Marcos Antônio, lógico que é. Esse tipo de situação é o que vai esgotando a paciência ali no São Paulo. Agora, Marcos Antônio, que é um dos caras mais caros da história do São Paulo, da história, é o preço do Pablo, centroavante lá, que foi uma coisa horrorosa a contratação, o Marcos Antônio custa a mesma coisa. E aí o cara ele está agora para ser banco no momento crucial que o São Paulo mais precisa dele. É embaçado, é torcer agora para a diretoria parar de fazer esse tipo de movimentação. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado, e se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto, um abraço meus amigos, até a próxima, valeu!